A formação do povo brasileiro. Primeiro ciclo. Aula 3. Matriz africana. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Matriz afro. Sem poder esmagar a iniquidade que tem na boca sempre a liberdade, nada no coração, que ri da dor cruel de 1000 escravos, hiena que do túmulo dos bravos morde a reputação. Castro Alves, poeta dos escravos. História da África. Olá, cursista! Vamos agora conhecer a terceira matriz que compõe o povo brasileiro. Já vimos a matriz tupi, a matriz lusitana, e agora vamos conhecer a matriz africana. Para melhor aprender sobre o nosso povo brasileiro, além do vídeo, procure mais conteúdo nos textos, na cartilha e nos slides que fazem parte deste curso. Procure a ajuda do tutor para esclarecer suas dúvidas e, se a curiosidade ainda for grande, busque na internet sobre a formação do povo brasileiro, que você vai achar muitas fontes importantes. Vamos lá? Considerado o berço da humanidade, o gênero Homo surgiu no continente africano há mais de 2 milhões de anos. Multicultural, tem a África branca ao norte, onde predominam os povos caucasoides e semitas, e a chamada África negra, ao sul do deserto do Saara, onde se encontram os povos pigmeus, bosquianos, hotentotes, sudaneses e os bantus. Esta diversidade se reflete em mais de 2.000 línguas e mais de 8.000 dialetos existentes no continente. A África é um continente grandioso e rico, mas um continente explorado e massacrado pelas grandes potências do mundo. A África se divide em algumas regiões. Vamos conhecê-las? África Setentrional ou África Branca. A África Setentrional ou África Branca está localizada ao norte do continente africano e próximo ao mar Mediterrâneo. Ali se localiza o segundo maior deserto do mundo, o Saara, que tem aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados de extensão. A região tem como principais características a população, que em sua maioria é branca e de origem árabe, o predomínio da religião é muçulmana, tem fortes semelhanças culturais e religiosas com o Oriente Médio, a população é de 185 milhões de habitantes, a economia é baseada principalmente na exploração de petróleo, mineração, turismo e agropecuária. Desigualdades sociais geradas principalmente pela péssima distribuição de renda. As riquezas vindas das exportações de petróleo e minérios não chegam para a grande parte da população, que vive em condições de pobreza. África Ocidental. É uma região do oeste africano. Inclui os países na costa oriental do Oceano Atlântico e alguns que partilham a porção ocidental do deserto do Saara. Encontram-se os maiores rios do continente africano, Gâmbia, Volta e Níger, que desaguam no Oceano Atlântico. Em função do solo fértil, a região é favorecida pela agricultura, pela criação de gado e também pela caça e pesca. África Central. É a área central da África, onde o clima varia em equatorial, quente e úmido, devido ao grande número de florestas tropicais. A população dessa região é menos densa. O grupo étnico principal é composto por negros, que fazem parte, em sua maioria, do grupo Bantu. Na região,
a exploração de jazidas de cobre, cobalto, manganês e ferro. A extração da madeira é feita pela economia regional. África Oriental. A África Oriental vai da bacia hidrográfica do Rio Congo até as águas do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Na região tem planícies e planaltos, montanhas, grandes falhas geográficas e grande quantidade de vulcões e lagos. O clima predominante é o tropical. A vegetação é formada pelas florestas equatoriais, pelas savanas, pelas estepes e pelas formações características de áreas desérticas. É uma região onde há grupo étnico composto por negros do grupo Banto, camitas, árabes, indianos e europeus. A economia tem como base a agricultura. Uma das regiões de maior pobreza e onde ocorrem mais conflitos é a África Centro-Oriental. Ao longo dos séculos, seu povo tem sofrido com a seca, fome e conflitos entre etnias. É sobre a África Meridional que passa a linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Na região predominam os planaltos. O clima varia entre a umidade do tropical e o desértico na região do Kalahari, com grande diversidade de vegetação. As reservas de minério é que sustentam a economia da África Meridional. Na África do Sul, o antigo regime político oficializou a segregação racial chamada apartheid. Através desse regime, em vigor até 1994, foi dominada a população negra do país por 15,5% da população composta de brancos. Conceito de escravidão. A escravidão é a prática social em que um ser humano, por meio da força, assume direitos de propriedade sobre outro ser humano. O escravo vira mercadoria e o preço varia conforme as condições físicas, habilidade profissional, procedência e destino. A escravidão é bem mais antiga do que o tráfico do povo africano. Ela é tão antiga quanto a própria história da humanidade, quando os povos derrotados em batalhas eram escravizados por seus conquistadores. Como exemplo, podemos citar os hebreus, que foram vendidos como escravos desde o começo da história. Ciclos do tráfico de escravos. Ciclo da Guiné aconteceu na segunda metade do século XVI. Ciclo de Angola e do Congo, século XVII. Ciclo da Costa da Mina, século XVIII. Ciclo da Baía de Benim, século XVIII e XIX. Todos esses ciclos foram fundamentais para a construção do Brasil e para a edificação das classes sociais do Brasil. Os escravos miseráveis e os donos dos escravos, ricos e desenvolvidos. Vamos ver agora alguns povos que vieram para o Brasil como escravos. Bantus. Os Bantus formam um grupo étnico africano que habita as regiões da África do Sul do deserto do Saara. A maioria dos mais de 300 subgrupos étnicos é formada por agricultores que viviam da pesca e da caça. Conhecedores da metalurgia, construíram o Reino do Congo, que envolvia grande parte do noroeste do continente africano. E esses negros passaram a ser a massa substancial da força de trabalho de fazer o Brasil. A importância dos bantus na cultura brasileira. Na música, os bantus forneceram grande parte do ritmo. A relação dos bantus com os instrumentos de percussão se refletiu em gêneros musicais como o samba, a bossa nova, o maracatu e o pagode. A capoeira que conhecemos no Brasil foi criada pelos escravos bantus vindos do sul de Angola. Luta essa que tinha como objetivo encostar o pé na cabeça do oponente, num movimento semelhante ao coice de uma zebra. Essa luta era acompanhada de sons de tambores. O berimbau, o principal instrumento utilizado na capoeira, também é originário dos povos bantus. Contribuição africana para a cultura brasileira. A cultura brasileira
tem por sua base negra, por sua base índia, pelo que já incorporou dessas bases, tem um vigor que vai permitir que ela floresça formidavelmente. E floresça não por peculiaridade, por criatividade. A cultura africana é base da economia material da sociedade brasileira. Temos na culinária grande influência africana, como o vatapá, acarajé, pamonha, mugunzá, caruru, quiabo e chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como pimentas, o leite de coco e o azeite de dendê. Sobre o aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter suas tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu, processo conhecido como sincretismo religioso. São exemplos de participação religiosa africana o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o catimbó. Na música, o samba, afoxé, maracatu, entre outros instrumentos como o tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flauta, marimba e o berimbau. Danças como a umbigada, a roda de capoeira e o samba de roda. Todos nós brasileiros somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os suplicou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Todos nós somos frutos da raiz tupi, lusitana e africana. A junção desses povos formou o povo brasileiro e o caldeirão cultural que temos hoje. Se você ler O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, você vai ver que essa dívida é uma dívida que precisa ser paga. Porque, afinal de contas, a matriz africana é responsável pela grandeza do Brasil.